Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de história, a expansão da colônia. E o tema da aula de hoje é sobre o ouro e diamante do Brasil. O Brasil do ouro. A busca por ouro sempre foi uma preocupação da coroa portuguesa e tornou-se também uma necessidade para os habitantes da colônia. A crise da economia açucareira e os altos impostos cobrados pela coroa geraram a necessidade de outras fontes de renda. No final do século XVII, um grupo de bandeirantes paulista intensificou as buscas por minas de ouro. A descoberta de ouro trouxe mudanças significativas à colônia, entre elas a modificação do eixo econômico do litoral para o interior do território. No início, o ouro foi encontrado no leito dos rios em Iguapé, São Paulo, Paranaguá e Curitiba, ambas no leito das margens dos rios Ribeirões e na encosta dos morros. Entretanto, o ouro desses locais logo se esgotou, mas ainda assim sua exploração contribuiu para a formação de povoados nessas regiões. A técnica de extração se constitui na lavagem do cascalho, que é o ouro de lavagem, depositado no fundo dos ribeirões, com a utilização da bateia. Entretanto, dada a precariedade de recursos à época, em alguns locais a lavagem do cascalho envolvia um original sistema de rampas, rodas d'água e engenhos de pilões para a trituração, lavagem e separação do cascalho. O ouro também foi encontrado em áreas dos atuais estados de Goiás e Mato Grosso, mas a maior parte estava na região que hoje compõe o estado de Minas Gerais. De modo geral, a exploração do ouro exigia pouco investimento, exceto quando eram necessárias técnicas para a extração do minério de regiões mais profundas no solo, o que atraiu migrantes de diversas partes do Brasil, acompanhados ou não de escravos, além de portugueses vindo da metrópole. Esse movimento, posteriormente denominado Corrida do Ouro, causou uma grande explosão demográfica na região mineira, que abalou gravemente o abastecimento. Nos primeiros povoados na região das Minas, não havia estrutura para a subsistência de tantas pessoas. Entretanto, entre 1711 e 1715, criaram-se as primeiras vilas em território mineiro com a formação de uma agricultura de subsistência e o abastecimento de casas, de comércio, pequenas oficinas, de artesãos e outras estruturas necessárias para a sobrevivência. Como fiéis católicos dirigiam-se para a região, também foram erguidas capelas. Desses locais de devoção e culto, muitas vilas acabaram surgindo. O primeiro bispado da região foi instituído em Mariana, em 1745. Assim surgiram aos poucos as cidades mineiras de Ouro Preto, Sabará e Mariana, consideradas atualmente cidades históricas. Ouro de Minas Gerais. Quando os bandeirantes descobriram grande quantidade de ouro em Minas Gerais no século XVII, centenas de portugueses rapidamente dirigiram-se à região. Inicialmente, o ouro era procurado apenas no leito dos rios e perto das montanhas. Foram os africanos escravizados, oriundos da região da Costa da Mina, onde atualmente estão Gana, Togo e Nigéria, os primeiros a introduzir novidades no processo de localização do ouro de aluvião. A troca dos pratos de estanho por baterias de madeira possibilitou que o ouro fosse separado da terra mais rapidamente. Com o esgotamento natural do ouro dos rios, os portugueses começaram a abrir minas nas montanhas da região, mas a falta de um padrão de exploração fez várias minas desabarem, matando centenas de escravos. A coroa portuguesa e o controle das minas. Assim que chegaram a Portugal as notícias sobre a descoberta de ouro nas Gerais,
A coroa agiu rapidamente para manter o controle da região e garantir maneiras de tributar as expedições. Afinal, o resultado da atividade mineradora poderia render bons lucros aos cofres portugueses. Para garantir os impostos reais, foram estabelecidas normas rígidas para que a coroa não fosse lesada e assim usufruísse dos lucros promovidos por essa atividade. Em 1702, foi criada a Intendência das Minas, um órgão administrativo, judicial e fiscal que se tornou o grande responsável pela cobrança de impostos. A arrecadação de impostos. A legislação das minas determinava que a descoberta de cada lavra deveria ser imediatamente comunicada ao governo, que daria a autorização para explorá-la. Depois disso, a mina era dividida em lotes chamados de datas. 2 cabiam ao descobridor e uma à coroa portuguesa. As demais eram divididas entre outros exploradores. O critério para essa divisão era o número de escravos dos pretendentes. Entre os tributos cobrados pela coroa portuguesa, os principais e mais frequentes foram o quinto e a captação. O quinto era a cobrança de 20% ou a quinta parte de todo o ouro extraído. Já a captação era uma taxa cobrada cerca de 17 gramas de ouro sobre a propriedade de cada escravo maior de 12 anos. Os homens livres que não possuíssem escravos, mas tivessem algum tipo de investimento que gerasse lucros, como comércio, criação de animais, plantação e outros, também deveriam pagar. O contrabando exigia atenção especial das autoridades que organizavam a exploração do ouro. Para reprimir essa ação, foram criadas as casas de fundição, onde o ouro era transformado em barras, nas quais era gravado o selo real, e também quintado, ou seja, retirava-se dele a parte que cabia à coroa. Com essa medida foi proibida a circulação de pepitas de ouro e de ouro em pó. Os que se arriscavam a transportá-lo assim e eram pegos sofriam duras punições. Ouro de tolo. Expressão idiomática é o conjunto de 2 ou mais palavras que se caracteriza por ter um significado impossível de identificar apenas considerando o sentido literal de cada palavra. Um exemplo são as famosas expressões populares como boca de siri ou vergonha alheia. Muitas dessas expressões têm origem histórica. É o caso de ouro de tolo, originária da época do ciclo de ouro em Minas Gerais. A expressão surgiu da confusão feita por muitos mineradores que acreditavam ter enriquecido ao encontrar, perto dos rios, pepitas de ouros metais com coloração dourada. Hoje a expressão é utilizada para se referir à situação em que alguém acreditava em algo que se revelou falso. Para saber se a pepita era de ouro ou não, os trabalhadores precisavam mordê-la. Caso fosse ouro, era possível ver pequenas marcas nos dentes, uma vez que o ouro é extremamente maleável. Essa foi a forma mais prática encontrada para verificar se o ouro era verdadeiro ou apenas ouro de tolo. O Brasil dos diamantes. O período da mineração não foi marcado apenas pelo ouro. Os diamantes também enriqueceram os cofres da coroa portuguesa. Para escoar a produção e abastecer a região mineradora, surgiram rotas comerciais importantes que mudaram paisagens e contribuíram para a formação de povoados e cidades, além de ajudarem a desenvolver a economia do período minerador. O Distrito Diamantino.
Em 1729, o governo português recebeu um comunicado sobre a descoberta de jazidas de diamantes numa região conhecida como Arraial do Tijuco, ou Cerro Frio, correspondente à atual cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Inicialmente, a extração era livre, sendo cobrado como imposto apenas o quinto, exatamente como ocorria com o ouro. Entretanto, as autoridades logo decidiram aumentar o controle para tentar conter o contrabando de diamantes, que era ainda maior que a do ouro. Já em 1731, a coroa portuguesa anulou as concessões de terras e proibiu a exploração, transformando a extração de diamantes em monopólio do governo português. Assim, ninguém podia explorar as minas sem autorização, e a pena, em caso de não cumprimento da regra, era o envio para Angola. Em 1734, foi criado o Distrito Diamantino, que separava a área de diamantes do restante da colônia. Quem vivia no local não podia sair sem autorização prévia do intendente, que era o governante local com função administrativa, judicial e fiscal. A partir de 1739, foram dadas permissões a particulares, na maioria funcionários reais, para que participassem da extração de diamantes. Foi estabelecido um sistema contratual em que os contratadores se comprometiam a explorar as minas em troca de pagamento de uma quantia fixa ao governo português. Os contratadores eram pessoas muito ricas e prestigiadas, que se tornavam poderosos na região por meio de alianças políticas e econômicas com as autoridades locais, até mesmo as da capitania. Cabia a eles controlar a extração de diamantes para que pudessem manter os preços estabilizados, limitar a área explorada, controlar o número de escravos empregados e, por fim, reprimir o contrabando. Esse sistema permaneceu até aproximadamente 1771, quando o governo português retomou a exploração direta. Também nesse período foi editada uma legislação específica para a região, chamada de Regimento Diamantino. Em 1832, quando o Brasil já não era mais colônia de Portugal, não havia mais interesse do governo em controlar a extração de diamantes, tendo em vista que a produção já não era significativa. A expansão para o interior, a necessidade de abastecer a região mineradora e escoar os minérios extraídos fez surgir caminhos que logo se transformaram em grandes rotas comerciais, ligando a região das Minas Gerais a várias partes da colônia. Foi a primeira vez que se estabeleceu um mercado interno colonial, no qual as diversas regiões se interligaram, ainda que precariamente em alguns caminhos, a fim de estabelecer entre si atividades de compra e venda. Havia um caminho que ligava o território sul à região mineradora, passando por São Paulo. Essa era a rota dos tropeiros, usada para abastecer a região com gado bovino e muares, principalmente, e também com produtos alimentícios, roupas e utensílios domésticos. Do Nordeste, chegava o gado vivo, a chamada carne verde, e a carne seca, vindos principalmente da Bahia e do Ceará. Os produtos nordestinos chegavam tanto por via terrestre quanto por um caminho fluvial, o Rio São Francisco. Foi aberto também o chamado Caminho Novo para levar à região mineira os produtos que chegavam pelo porto do Rio de Janeiro e principalmente para escoar a produção aurífera para a Europa. Essa mudança do eixo econômico para o Centro-Sul acarretou um fato importante. Em 1763, o centro administrativo da colônia foi transferido de Salvador para o Rio de Janeiro.
uma vez que a cidade havia se tornado, em razão de seu porto, o principal centro urbano e econômico da colônia, graças à atividade mineradora. A coroa portuguesa também lucrava com as atividades comerciais ao cobrar taxas e tributos sobre as mercadorias que circulavam pelos caminhos autorizados por ela, incluindo taxas sobre escravos e viajantes que entravam ou saíam pelas rotas oficiais. Para manter esse controle, a metrópole usava postos de cobrança, alfândegas, nas rotas e proibia a abertura de caminhos alternativos para que ninguém escapasse da fiscalização, o que acabava encarecendo demasiadamente os produtos. E este foi o recado de hoje sobre o ouro e diamante do Brasil. Espero que tenham entendido. Deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.